Acabei de tirar o cabeçote tá fora, tá aqui, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho, desmontar ele lá na bancada. Tá aqui, ó, tá? Primeiro pistão, segundo. Esse óleo, na verdade, não é óleo que vazou da válvula, nada disso, tá? Isso aí provavelmente na hora de tirar ele vaza um pouquinho de óleo, não tem jeito. A gente consegue ver aí, ó, dentro do cilindro que tá bem carbonizado, tá? Uma coisa que meio triste também aqui no projeto é que o brunimento infelizmente já foi. Pode ver que tá bem brilhante aqui, ó, a camisa, tá vendo? Então o brunimento infelizmente já foi embora. Sem contar que tem um calo enorme aqui, ó, tá? Desculpa a mão suja aí, mas tem um calo enorme na ponta do cilindro. Então quer dizer, essa parte aqui onde os anéis não pegam, talvez esteja bem próximo da medida original do motor, né, do cilindro, mas essa aqui já tem um pouco mais de folga, tá? Essa parte onde os anéis trabalham aqui, subindo e descendo, tá? Uma característica interessante que eu queria mostrar pra vocês, ela tá nesse sensor aqui, ó, tá? É o sensor de detonação, tá? Uma das coisas que faz o motor ter mais força é o avanço do ponto de ignição. Então ele começa na marcha lenta com um valor que varia muito, né? Principalmente no carro injeção, porque ele também é responsável pela marcha lenta, entre outras coisas, tá? E o módulo vai o tempo todo adiantando e atrasando. Quando você começa a acelerar o carro, quando você começa... ele precisa de força o tempo todo. Aliás, é sempre assim que a montadora ela pensa, ela trabalha, né? Te dá força, porque é essa sensação que justamente que passa de um carro forte. Poxa, esse carro é forte, esse carro anda demais, né? Porque ele tem força o tempo todo. Então, junto com o combustível, o módulo ele lança a centelha no tempo certo que tem que ser lançado. Não propriamente quando o pistão está no topo, tá? Quando o pistão chega no PMS, vem a centelha. Geralmente, essa centelha ela vem um pouquinho antes, um pouquinho adiantada, tá? E aí nas conversas de gearheads aí, né? O pessoal que manja um pouco mais de mecânica, então, o ponto está adiantado, ou está adiantado tantos graus, 2 graus, 3 graus, 15 graus, 20 graus, 35 graus, né? Então o que é isso? 35 graus antes do pistão chegar aqui no ponto morto superior, no topo dele, tá? A gente olhando ali, ó, esse aqui está no ponto morto superior e esse aqui está no ponto morto inferior, totalmente, tá? Ele quase faceia com o bloco aqui, ó. Então vamos supor 15 graus antes dele chegar no ponto morto superior, a centelha vem, tá? Mas isso muda constantemente. No seu ponto máximo de força, o módulo ele adianta bem o ponto de ignição. Então ele começa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30 e assim por diante. 32, 35, acho que 35 acho que até o máximo que vai, né? Não nesse motor, tá? Só que acontece o seguinte, quando você comprime o ar, desculpa essa parte mais técnica, né? Que eu queria falar um pouco dessa função desse sensor aqui. Mas quando você comprime o ar, ele tem, por aspecto, aumentar a temperatura. Então você tem uma verdadeira bomba aqui dentro, tá? O pistão ele desceu lá embaixo, comprimiu esse volume todo de ar combustível. Agora ele vai começar... comprimiu não, desculpa, admitiu, tá? Ele admitiu esse volume todo de ar combustível e agora ele vai começar a subir para comprimir isso, esse volume todo nesse espaço aqui e nesse aqui, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui mais ou menos, tá? E nesse aqui, ó, tá? Então, o momento da compressão é uma das partes mais críticas do motor, tá? Ele pega todo esse volume e comprime nessa parte aqui, nessa aqui e naquela que eu mostrei pra vocês, tá? Ou seja, ela pega nesse motor, se eu não me engano, 9 vezes o que ela admitiu, 9 vezes e meia, e comprime por 1, né? No caso, né? 10 vezes, 11 vezes, essa é a taxa de compressão. Taxa de compressão estática, tá? Vamos entrar tanto nesse meio, depois uma hora eu explico com mais clareza, mas é mais ou menos isso daí. Então ela comprime todo esse volume, tá? Naquele espacinho e nesse espaço aqui. Quando isso acontece, já por natureza, o ar ele aquece,
tá? Só que a gente não pode esquecer que o ar está com combustível, e o combustível vai começar a inflamar, e aí que mora um problema. Até por isso que aqui, ó, na mangueira da admissão, nos carros turbos, tá? Que aí você tem um outro fenômeno ainda maior ainda, porque você tem mais ar entrando dentro do cilindro, tá? Desculpa se esse vídeo vai ficar enorme, essa parte do vídeo vai ficar enorme, mas é para ficar bem explicadinho. Então, você tem uma atmosfera e mais uma atmosfera que está empurrando o ar para dentro do motor, e mais 800 gramas, né, ou 0,8 bar, né, ou 80 kPa, se não me engano. Acho que é isso aí. Tô meio ruim de medida, mas enfim. Então a situação piora mais ainda, tá? Você tem um volume muito maior entrando aqui dentro, tá? Então por isso que o ar que sai aqui, ele acaba passando por um refrigerador ali, por um radiador, ou o famoso intercooler. Porque quanto mais frio o ar entrar aqui na admissão, menor o problema que a gente vai ter aqui. Um motor diesel, inclusive, ele trabalha justamente nesse fenômeno, tá? Ele admite uma quantidade de ar, e aí ele comprime bem, mas comprime tão bem que o ar começa a entrar em combustão, e aí queima o combustível que está lá. No motor ciclo Otto, a gasolina, álcool, GNV, isso não pode acontecer. Por quê? Conforme o pistão começa a subir aqui do PMI para o PMS, ele começa a comprimir o ar, comprimir, o ar começa a querer entrar em combustão, tá? E bem nessa hora, 15 graus antes do ponto morto superior, 20 graus, 10 graus, 30 graus antes do ponto morto superior, vem a centelha e ocorre a explosão, tá? Se não for muito bem gerenciado isso daí, você vai ter uma explosão acontecendo a partir do ponto morto inferior, aqui no meio, né, ou um pouquinho mais acima aqui no ponto morto superior, quando o ar começa a ser comprimido, ele aquece tanto que ele começa oh meu Deus, só falta a palavra, vamos lá. Ah, sim, ele começa a incendiar esse combustível, então o ar, ele vira uma centelha, né, vamos dizer assim, né, começa a ocorrer a explosão, e bem nesse momento vem a centelha aqui da vela, então você tem uma combustão acontecendo aqui, e uma combustão vindo de baixo para cima. Essa onda de choque, né, essa combustão de cima vindo contra a combustão de baixo, ela causa uma onda de choque, e ela causa um barulho bem similar a uma batida de pino, tá? Não sei se vocês já conseguiram ouvir, às vezes quando você põe uma marcha muito forte, então a subidinha ali, perde segunda, sem fio a terceira, o motor fazer esse barulho aqui, ó. Mas é bem semelhante a isso mesmo, ele começa a fazer assim, ó. Sabe, fazer um barulho bem feio, batendo mesmo, né? É a famosa batida de pino, ou o motor tá grilando, tá? Isso acontece muito com o combustível gasolina, em dias de muito calor, carros com a taxa de compressão mais alta. Você vê muito isso daí, por exemplo, em motor Volkswagen, os MI 8/16 válvulas, os motor de Fox também, né, 1.0. Vê muito isso em motor VHC da Chevrolet, tá? E nesse caso, como o gerenciamento é 100% eletrônico, então você tem aí um sensor, que é o sensor de detonação, que ele percebe pelo barulho que acontece aqui dentro, tá? Que está tendo uma detonação aqui dentro. Ele manda essa informação para o módulo, e o módulo faz o quê? Atrasa um pouquinho o ponto de ignição. Parou de ter a detonação, ele volta a adiantar de novo para o carro ganhar força, tá? Geralmente, uma boa parte dos carros aí, eles têm um sensor de detonação que fica bem no meio do bloco, então ele pega a detonação basicamente dos 4 cilindros, tá? Esse sensor é um sensor muito vital para o bom funcionamento do motor e muito importante. Se você não apertar ele com o torque correto e ele ficar solto, qualquer vibração que tiver no motor ele vai entender como batida de pino e vai atrasar o ponto, ou seja, seu carro não vai render, né? Obviamente, junto com o atraso de ponto, ele enriquece um pouquinho mais a mistura para resfriar o que a gente chama de câmara de combustão, que é essa parte aqui e aquela do cabeçote que eu mostrei.
Então o seu carro não vai desenvolver e o seu carro vai gastar mais, tá? A mesma coisa também se ele estiver muito apertado, tá? Qualquer vibração que tiver dentro do motor, ele vai entender como... Dentro do motor não, em volta do motor, ele vai entender como batida de pilha. Então ele tem um torque correto, tá? No caso desse motor Audi aqui, ele tem 2 sensores de detonação, tá? Um sensor para cada 2 cilindros. Então, como é um motor turbo, e aí a gente trata já de taxa de combustão, taxa de compressão dinâmica, que é aquela que vem, né, no manual do proprietário, aquela que a gente sempre fala, né? Ah, é 9 por 1, 9,5 por 1, 10 por 1, 12 por 1, 17 por 1, como é o caso dos diesel, dos motores diesel para cima, né? Então, além da taxa de compressão dinâmica, aliás, estática, tem a taxa de compressão dinâmica, que é a taxa de compressão estática, aquela que a gente sabe, né, que o motor ele comprime quando ele sobe o cilindro do ponto morto inferior para o ponto morto superior, mais a pressão que está sendo colocada de turbo aí, tá? A grosso modo falando, a gente colocaria aí um 0,8, vamos arredondar, né, a nossa pressão atmosférica para 1 bar, com mais 0,8 de pressão, então seria 1 bar e 8 de pressão total dentro do motor, tá? Isso daí, vezes, de uma maneira bem simples aí, vezes a taxa de compressão, tá? Então vamos colocar aí, se fosse, vamos arredondar para 2, né? Um exemplo, 1 bar de pressão, para ficar bem facinho a conta, né? Se a nossa taxa dinâmica, a estática, fosse de 10 para 1, com 1 bar de pressão, com 2 bar de pressão, que seria 1 bar de pressão atmosférica, mais 1 bar de pressão positiva de turbo, né? Ele iria aproximadamente aí para uma taxa de compressão de 20 partes, né? De 20 para 1, tá? Ou seja, comprimindo o ar 20 vezes o tamanho do que ele foi admitido aqui, tá? Complicado até para explicar o assunto, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se eu falei alguma besteira, joga nos comentários aí, ou manda um WhatsApp pra gente também, que aí no próximo vídeo a gente corrige qualquer asneira que eu falei, mas é basicamente isso daí, tá? Então é um sensor muito vital. Nesse caso aqui é interessante porque ele usa 2 sensores de detonação, tá? Um para cada 2 cilindros, tá? Na maioria dos motores ele utiliza um sensor só, tá? E é um sensor que tem que estar reguladinho, funcionando 100%, senão o módulo começa a trabalhar sempre com o avanço de ignição bem limitado, justamente para não haver quebras. Aliás, esse sensor é para isso, para evitar quebra, beleza?